Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Você fez o que eu disse agora há pouco? Já tomou a sua aguinha, tomou um pouco de café, tomou um suquinho, né? Comeu um pãozinho, uma bolacha. Como eu disse para vocês, né? Para mim não deu tempo. Mas eu espero que todos estejam bem. Eu espero que todos estejam à vontade para curtir mais uma aula de matemática. Curtir, professora, aula? Claro, a ideia é que você fique à vontade, certo? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre sistemas de numeração, mas hoje eu trouxe um assunto bem interessante para vocês. Eu acho que eu combinei com a professora Abigail, né? Ela falou um pouco sobre o Covid-19 e eu, na minha aula, vou falar um pouco de quê? De vacina. E claro que falar de vacina é a gente citar também a vacina contra o Covid-19. Inclusive, eu já vou te dando esse recado, já vou fazendo essa pergunta. Toma vacina. Número 2. Como é que está o teu cartão de vacinação? Está em dia? Vocês estão tomando as vacinas direitinho? Vocês sabem que os postos de saúde oferecem as vacinas gratuitamente. Você só precisa pedir para o seu responsável levar você, né? Você sabe disso. Eu já aproveito o começo da aula para te dar esse toque. Se liga, quinto ano. Você que ainda não tomou vacina, presta atenção. Pega teu cartãozinho de vacina e atualiza, beleza? A gente vai conversar um pouco sobre vacina. Professora, mas a aula é de matemática. Vocês vão entender em que momento eu vou entrar nessa questão da vacina, certo? Na verdade, a gente vai trabalhar com números, mas a gente vai usar esse assunto como suporte, beleza? Antes de eu começar as nossas aulas, né, os nossos assuntos, os nossos debates e, claro, a nossa interação. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não e está esperando o quê? Você que está me assistindo na TV agora. Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha, baixa o aplicativo e já manda teu recadinho. Isso mesmo, você pode baixar o aplicativo, assistir essas aulas e ainda mandar uma mensagem ao vivo para mim. Para me ajudar. A professora Abigail Viana está aí na interação já esperando. Será que tem alguma mensagem, professora? Tem. Professora, eles estão assim tão ansiosos por matemática, que eles estão fazendo continhas por eles próprios aqui. O quê? Calma, gente, que ela já vai começar o conteúdo. Vou começar. O Vitor, José, Camille, Ana, todo mundo por aqui e muita gente da escola Matias Delgado. Então, forte abraço a todo mundo aí do Matias. Continue. Se quiser colocar o nome da professora ou professor, fique à vontade. Calma, aí, segurem aí as continhas que a aula já vai começar aí com conteúdo. É isso mesmo. Hoje a gente vai conversar pouco sobre cálculos, tá? Calma, segurem aí que mais para frente a gente vai voltar para essas questões de cálculos. Professora, por quê? Hoje a gente vai trabalhar sistema de numeração porque eu preciso que vocês aprendam como esses números, dependendo da posição, mudam de valor. Se eu tenho um algarismo em diferentes posições, eu tenho valores completamente diferentes. E às vezes a gente não entende. Para eu fazer uma adição correta, para eu fazer uma subtração correta, uma multiplicação, uma divisão, números decimais, eu preciso saber o posicionamento dos meus algarismos. Caso contrário, eu não consigo encontrar o resultado, certo? Então, como vocês viram, a gente tem a interação aqui ao vivo, né? Você que baixou o aplicativo do Educa Recife, já está mandando mensagem. Você que ainda não baixou, faz isso agora e já manda a tua mensagem para mim. Oxe, professor, e por onde está sendo transmitida essa aula? Canal 22.3, TV Nova Nordeste. Essa aula está sendo transmitida ao vivo por lá. E as reprises acontecem a partir das 18 horas. Tranquilo? Existe outro meio, professora, que eu consigo acessar essas aulas? Claro, você pode ir lá no YouTube e acessar o canal Educa Recife. Essa aula vai estar disponível, assim como as outras, para você assistir quantas vezes você quiser. Lá você também consegue deixar um recadinho, tá? Consegue deixar a resposta do desafio
e interagir um pouco mais com a gente. Mas ao vivo é pelo aplicativo, beleza? Você não tem motivo para não acompanhar as aulas do Educa Recife. Para me ajudar, né, na inclusão, na acessibilidade, para garantir que mais pessoas consigam acompanhar essas aulas, Everton está aqui fazendo um trabalho belíssimo com a interpretação de Libras, né, trabalho sensacional que a gente faz questão de destacar aqui, porque sem esse pessoal na equipe, certamente não seríamos os mesmos e a aula não seria tão boa como está sendo, não é isso? E aí, professora? O Eliabe pediu para você mandar um beijo para a professora Maria do Carmo, da Escola Matias Delgado. Maria do Carmo, um beijo. Parabéns pelo trabalho, pela volta, né? Eu aproveito para mandar um beijo para todos os professores, né? Que voltaram, a gente ainda está no processo, né? De volta, está todo mundo se apropriando novamente. Então, eu queria mandar um beijo, além de Maria do Carmo, gostaria de mandar um beijo também para a equipe da Escola José Lourenço, para a equipe da Escola Maestro Nelson Ferreira, escolas que eu já trabalhei, inclusive, e que tem uma equipe sensacional. Beijo para todo mundo, tá? Tem mais, professora? Camille tá pedindo beijo. Eita, beijo Camille. Beijo para todo mundo. Na medida que for passando a aula, eu vou deixando outros beijinhos, tá certo? Senão a gente não começa. Se bem que vocês sabem que para mim não tem problema, eu fico tranquilamente aqui até o meio-dia, né? Mas vocês sabem que a gente não pode. E eu preciso começar a minha aula. Primeiramente, a gente vai conversar um pouco sobre vacina, né? Por que a gente toma vacina? Você gosta de tomar vacina? Eu confesso que eu tenho um pouco de medo. Eu tenho que confessar isso ao vivo para vocês, porque eu não posso negar que eu tenho um pouco de medo daquela agulha. Mas eu nunca deixo de tomar a vacina. Inclusive, fiquei muito ansiosa para tomar essa vacina do Covid-19, né? Foi a nossa chance de sobrevivência, né? A gente passou por um momento muito difícil e certamente a vacina fez com que a gente voltasse a sorrir de novo, né? Claro que além dos outros cuidados, mas a vacina foi um ponto importantíssimo para que essa pandemia desse uma acalmada, né? Desse uma tranquilizada. Ainda estamos precisando ter muito cuidado, mas muita coisa mudou, muita coisa melhorou, né? Então, a vacina certamente foi um desses suportes. Eu quero que você me responda aí no chat. Você lembra a quantidade de vacinas que tomou desde que você nasceu? Você lembra? Você conseguiria me dizer mais ou menos a quantidade de vacina que você já tomou? Possivelmente você vai me dizer que não. Por quê? Desde que a criança nasce, né, ela já vem num processo, num ciclo vacinal grande, né? Quando vai chegando o primeiro mês, segundo, terceiro, vai tomando aquela quantidade de vacinas. Para que isso, professora? Bom, a vacina, ela é responsável por fazer com que as doenças, claro, doenças específicas, tá? Elas não atingem o nosso organismo. A vacina é como se fosse um reforço. É como se a vacina ela ativasse os nossos anticorpos. O que são anticorpos, professora? Vocês sabem os soldadinhos que vão para a guerra para combater o outro pelotão? O nosso corpo é parecido. Esses soldadinhos servem para proteger o nosso corpo e combater as doenças que podem chegar no nosso organismo. É como se fosse o seguinte, é como se fosse um time de futebol. Eu gosto de fazer essa... Não são dois times que precisam jogar? Pois bem, o nosso corpo é como se fosse aquele campo. E a gente não precisa da defesa? Pois bem, essa defesa é a vacina. Quando a gente toma a vacina, é como se o nosso sistema de defesa ele se armasse para que, quando o time adversário chegar para fazer o gol, ele ser
impedido. Então, é mais ou menos nessa lógica. É por isso que a gente toma a vacina, beleza? Então, vai pensando aí, se você sabe mais ou menos a quantidade de vacina que você tomou. Quando você tiver mais ou menos esse número, você coloca no chat que eu leio aqui. A gente tem 3 relações aí. A gente tem a questão da vacinação, a produção de anticorpos e a prevenção de doenças. Foi o que eu disse para vocês. Quando a gente toma essa vacina, a gente produz esse anticorpos. É como se os nossos soldadinhos ficassem a postos. Professora, mas são diversas vacinas. Claro, cada vacina ela tem a sua função. Eu tomei a vacina de sarampo. Pois bem, quando por um acaso a doença, o sarampo, quiser interagir com o seu organismo, os anticorpos vão estar lá. O nosso corpo é como se fosse vamos dizer assim, uma memória. O nosso sistema imunológico é como se fosse ele tivesse uma memória. Então, cada vacina que eu tomo vai sendo registrado lá. Eu já tomei a de sarampo. Então, se vier o sarampo, eu já tenho os anticorpos suficientes. Então, aqueles soldadinhos vão agir naquele momento. É o Covid-19. Os anticorpos estão ali apostos para combater o Covid-19. Eita, professora, é assim? É assim. Então, professora, quer dizer que eu nunca vou pegar Covid se eu tomei a vacina? Eu nunca vou pegar sarampo se eu já tomei a vacina de sarampo? A gente não tem como dar esse 100% de certeza. A certeza que eu tenho, a certeza que a ciência mostra é que quando você é vacinado, as chances de você pegar a doença diminuem e, caso você seja infectado pela doença, os sintomas são mais leves. Tanto é que, segundo as pesquisas, a maioria das pessoas que ainda hoje estão em UTI são pessoas que não tomaram vacina. É como se o corpo tivesse desprotegido. Aí a doença chega lá e é como se durante o jogo de futebol o teu sistema de defesa não funcionasse. Aí o outro time vai chegar e vai fazer o gol tranquilamente, certo? Então, presta atenção nessa questão de vacinação. Essa produção de anticorpos aqui é o que previne as doenças, beleza? A vacinação é uma das principais formas de proteção contra doenças causadas por vírus e bactérias, as quais podem ser graves e até levar a óbito. A pessoa pode morrer, como a gente mesmo viu, durante a pandemia do Covid. Dessa forma, as vacinas estimulam o nosso sistema imunológico a preparar a defesa contra um agente infeccioso causador de determinada doença. É o que eu falei agora há pouco e mencionei o jogo de futebol, Graças à evolução da ciência e às vacinas, muitas doenças estão erradicadas. Uma delas foi a varíola. Inclusive, a questão da vacina, a vacina surgiu a partir dessa doença aqui, que infelizmente estão tendo alguns casos, Só que hoje eles chamam de varíola dos macacos, Já tem alguns casos disso, mas a varíola foi uma doença que afetou o mundo inteiro durante anos e foi a partir dessa doença que foi surgindo a vacinação. Mas é claro que não é desse jeito que a gente conhece hoje, tá? A varíola foi erradicada por série de medidas adotadas por vários países, sendo uma delas a vacinação. Outra doença erradicada pelo mesmo motivo é a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, que pode provocar sequelas motoras e não possui cura. Quando fala de sequelas motoras é que muita gente ficou sem andar nesse período, desse meio que surto de poliomielite, tá? Por isso que é importante, gente. Foi vacina, toma, que muitas doenças serão evitadas. O termo vacina tem origem do latim e significa de vaca, uma referência à forma como a vacina foi criada. Oxe, professora, tem a origem do latim e significa de vaca. A gente não diz que é a varíola, hoje a gente fala das varíolas do macaco, mas antes,
quando se descobriu essa doença, né, citava-se a questão da vaca. Inclusive, vocês sabem como surgiu a vacina? O cientista que na época, né, ele era hoje a gente tem um suporte da ciência muito diferente de antigamente. Vocês sabem como isso aconteceu? Eu esqueci o nome dele agora, olha. Professor Abigail. Foi Eduardo, que a gente Edward Jenner, né? Ele pegou um pouco do vírus, da secreção e injetou numa criança. Professora, pelo amor de Deus, a senhora quer dizer que isso vai ser injetado em mim hoje em dia? Claro que não, né, minha gente? Claro que não. Isso foi antigamente. A partir dessas reações, foi percebido que o próprio vírus inoculado, quando ele fala inoculado é porque foi introduzido, ele tem a capacidade de ativar os anticorpos. Hoje a gente faz isso em laboratório, né? No período onde a vacina ela foi descoberta, não. Ela foi, vamos dizer assim, no cru mesmo. Ele injetou na criança, numa criança de 9 anos, se eu não estou enganada. É longa essa história da vacina, inclusive eu gostaria de contar ela para vocês. Um dia eu vou ficar aqui até meio-dia para a gente conversar sobre essa história, que é muito interessante. Por hora, vocês só precisam saber desses termos aqui, beleza? O Programa Nacional de Vacinação, Nacional de Imunização foi criado em 1973 e é o maior do mundo desde a criação do programa. Foram muitas conquistas. A primeira delas foi em 1980 com a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, conhecida popularmente como paralisia infantil. Para vocês terem noção, esse Programa Nacional de Imunização que a gente tem no Brasil é um dos mais eficazes do mundo. É mesmo, professora? É. E para vocês terem noção, a maioria das vacinas são oferecidas, né, são disponibilizadas no SUS, no Sistema Único de Saúde. Elas são oferecidas de forma gratuita. E esses programas de imunização, eles fazem com que muitas doenças sejam evitadas. O Brasil é um dos países que tem um dos maiores programas de vacinação do mundo, com muitas vacinas eficazes contra diversas doenças disponíveis para a população na rede pública. Assim que a criança nasce, ela recebe a caderneta de saúde da criança, na qual indica as vacinas que deverão ser tomadas em determinadas fases do seu desenvolvimento, além de outras informações importantes. Um destaque para isso existem os prazos, e esses prazos têm que ser respeitados, tá? O nosso país é um dos que oferecem o maior número de vacinas à população, isso é um ponto. São mais de 300 milhões de doses anuais, sendo 43 tipos de diferentes imunobiológicos. Olha, você pensa que o Brasil é para os fracos? É não, minha gente. O Brasil é forte nessa questão de combate às doenças e é muito desenvolvido nessa questão de imunização, de disponibilização de vacina. Por isso a gente tem que apoiar a ciência, a gente tem que incentivar essas pessoas que estudam tanto para disponibilizar essas vacinas, né? O Brasil foi o primeiro país a implementar o Dia Nacional de Vacina, conforme sugestão de Albert Sabin, criador da vacina contra a polio. A falta de vacinação não é um problema apenas de quem não se vacina, mas toda a população, pois quanto maior o número de pessoas imunizadas, menor o risco de surgimento de doenças. Além disso, é importante destacar que a falta de vacinação pode aumentar os casos de doença que já estavam controladas. Como assim, professora? A senhora está querendo me dizer que se eu não tomar vacina, vou afetar todo mundo? Claro. Porque, veja, uma doença como o Covid-19, ela é extremamente contagiosa. Se você contrai a doença e não se cuida, você transmite para muito mais pessoas. Mas se você se imuniza, não. Se você já deixa de pegar a doença, outras pessoas não pegam também. Pensem nisso. Quando a gente fala de vacina, não é só pensando na gente, não. É pensando na sociedade como um todo.
A vacinação não deve parar durante a pandemia do Covid-19. A gente esperou muito pela vacina do Covid, mas presta atenção, quinto ano. Existem outras vacinas que precisam ser tomadas também. Não é porque está todo mundo focado em Covid que você vai esquecer das outras. Mantenha a caderneta de vacinação em dias. Beleza? Vamos continuar. Muitas pessoas atualmente ainda têm receio de vacinas, devido às reações que podem causar ou à quantidade delas administrada em curto período, especialmente em crianças. Se há receio, o ideal é conversar com esse profissional para que ele esclareça as dúvidas existentes, pois a falta de vacinação pode causar problemas sérios e, como já dito, pode causar até a morte. Às vezes a gente pensa que a reação da vacina ela vai ser algo terrível, né? Mas não é, minha gente. Reação de vacina é porque está sendo inoculado um corpo estranho no nosso corpo. Exatamente. É algo estranho que está no seu corpo. Então, é claro que o teu sistema imunológico vai reagir. Por isso que às vezes a pessoa tem um pouco de febre, fica indisposto. Mas não é porque a vacina deu errado. Ao contrário, é porque o teu sistema imunológico ele está trabalhando. Aí a gente tem a questão da vacinação, por que chegou tão rápido, né? A vacina chegou rápido, por quê? Porque a gente tem a tecnologia a nosso favor, minha gente. A gente tem a tecnologia para nos ajudar, certo? Então não fiquem desconfiados, não. Agora a gente vai trabalhar um pouco sobre os sistemas de numeração, certo? A gente já conversou bastante sobre vacina. Eu quero muito fazer uma aula sobre história da vacina para vocês. E eu vou preparar e vou dar ela aqui para a gente fazer uma grande mistura com matemática. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre sistema de numeração. Serei breve, porque a gente já trabalhou esse assunto. O sistema de numeração é o decimal, né, que é o sistema que a gente utiliza atualmente. Como é feito esse sistema de numeração? Eles são agrupados de 10 em 10. Como assim, professora? A cada 10 quantidades, eu vou mudando de ordem. Como assim? Trouxe o meu material dourado para mostrar para vocês. Ó, eu tenho aqui 10 unidades. Cada quadradinho desse vale uma unidade. A cada 10, eu vou mudar a minha ordem. A cada 10 unidades, eu tenho uma dezena. Beleza? A cada 10 unidades, eu tenho uma dezena. Certo, professor? E se eu tiver 10 dezenas? Aí a gente já vem para a próxima ordem. A ordem das centenas. Hoje, professora, como assim? Eu estou dizendo para você que uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades. E se eu tiver 10 dezenas, ou seja, 10 palitinhos desse, eu vou ter 100. Nesse caso, 100 quadradinhos desse. E se eu tiver 10 placas como essa, que vale 100, eu vou ter 1000, que nesse caso a gente chama de unidade de milhar. Destaque para os sistemas de numeração. A cada 3 ordens, a gente muda de classe. A gente começa com as 3 primeiras, que são a classe simples, né? A classe dos números simples. Depois a gente vem para a classe dos milhares. E depois dos 3 grupos, das 3 ordens, classe do milhão, e por aí vai. Não é à toa que quando você chega em 1000, se coloca um pontinho ali. É porque a gente mudou de ordem, mudou de classe, certo? Primeira classe, classe dos números simples, 2. Segunda classe, classe dos milhares. Terceira classe, classe dos milhões. Quarta classe, dos bilhões. E por aí a gente vai fazendo. A gente vai trabalhar especificamente até os milhões, tá? Os milhões, por quê? Porque a gente vai fechar nessas 3 classes, certo? Aí aqui a gente tem os algarismos, né, que formam os números. A gente precisa desses algarismos e a partir deles nós formamos qualquer um, não é isso? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem esses números, mas dependendo do posicionamento que eu tenho valores diferentes para eles.
A partir do agrupamento de 10 em 10 surgiu a primeira definição. Grupo das 10 unidades, que se chama de dezena. Grupo de 10 dezenas forma a centena. Os grupos de 1, 10 e 100 elementos são chamados de ordens. Cada ordem forma um novo grupo denominado classe. Foi o que eu disse para vocês. E aqui eu já tenho um exemplo. Eu tenho uma tabela aqui, ó. Eu tenho 3 classes diferentes, por isso que eu falei de milhão. Classe simples, do milhar e do milhão. Dependendo de onde esteja o meu algarismo, eu vou ter valores diferentes, tá? Aí eu vou passar aqui bem rapidinho, né? Que daqui a pouco já chega a hora de eu ir embora. Então, eu vou trabalhar diretamente com os números. O Programa Nacional de Imunização foi criado em 1973 e é o maior do mundo. Desde a criação do programa, foram muitas conquistas. A primeira delas foi em 1980, com a Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite, conhecida popularmente como paralisia infantil. Professora, eu já vou respondendo aqui, já vou botar na tabela. Sobre o número 1973, podemos afirmar que, eu já vou responder para a gente adiantar, o número 1973 possui 2 classes e 4 ordens. Por que isso, professora? Eu trouxe a tabela para te mostrar. Olha o número, 1973. Por que 4 ordens? Olha, classe do milhar, 1000, uma unidade de milhar, lembra? 1.900. Hoje, professora, mas aqui tem 9, mas preste atenção. 9 centenas, 9 vezes 100, entenderam? Dezena, 7, professora, mas não é 70 não, 7 dezenas é a mesma coisa que 70. E por último, o 3, que é a nossa unidade. Tranquilo até aí? A gente vai ter outras aulas sobre isso, beleza? Eu já vou aproveitando para agradecer, né, a professora Abigail por estar aqui. Olha aí, pode sim. Um beijo para a professora Carla da Escola Municipal do Leão. Quem está mandando é o Pedro. E mande, por favor, um beijo para a Luna, que desde o começo da aula que ela pede um beijo seu. Ô, Luna. Luna. Que coisa linda, que nome bonito, hein? Um beijo, Luna. Eu já aproveito para agradecer a todo mundo por ter ficado comigo até agora, né? Eu sempre fico muito feliz quando vocês participam comigo. Claro que eu voltarei com essa aula, então não perde. Eu conto com a tua participação em outros momentos, tá? Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.